Hoje eu vou conversar com uma das autoras do enredo Senhoras do Ventre do Mundo, desfile do Salgueiro no Carnaval Carioca de 2018. Eu tenho o prazer de receber a pesquisadora Marina Miranda. Marina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. E como é que foi? Como que vocês chegaram, ou como o Salgueiro chegou a vocês? Como que se deu aí essa parceria? Primeiro eu vou te entregar aqui uma lembrancinha do Instituto. Oh, meu Deus, que maravilha. Agradecer a ancestralidade pelo convite e a CUT, né? Instituto Ju, linda a bolsa. Agora vão querer me tomar essa bolsa, né? Que minha mãe vê, minhas irmãs. Ai, que lindo. Aí tem um mapinha aí da África, Olha. nas dimensões corretas. Presente. Obrigado, querida. Então, na realidade, a nossa chegada ao Salgueiro, né, ela se deu porque a gente já estava desenvolvendo essa temática, né? Nós somos um grupo dentro do Instituto Oju que desenvolvemos diversos projetos e a gente acha extremamente importante que a gente também tenha a oportunidade de expandir essa epistemologia, que é uma epistemologia sucessivamente negada, né? Uhum. O nosso entendimento, a gente trabalha muito numa perspectiva da filosofia Dogon. O povo Dogon, que é um povo da África ocidental, eles acreditam que o conhecimento ele não é só passado, né? Ele, a partir do momento que nasce um novo membro, esse conhecimento ele é expandido, porque aquele novo membro ele traz uma ancestralidade que vai traduzir de outra forma. Então a gente trabalha muito dentro dessa perspectiva. E aí nós já tínhamos dentro do Instituto, eu dirijo esse centro de estudos, né? Nós acreditamos que essa ontologia precisa invadir a academia, né? E a gente sabe, né, que a academia eurocêntrica ela não tem interesse, então a gente mesmo tem que fazer. Então a gente já desenvolvia esse estudo que começou com a percepção de que as mulheres de comunidade elas tinham um comportamento muito parecido com as mulheres e homens africana, né? Exatamente. E aí a gente quis conectar essa história das sociedades antigas à nossa história contemporânea, para entender como a gente deveria ler a nossa população hoje, né? E aí a gente, com a pesquisa já avançada nesse sentido, tivemos a ideia, foi no Carnaval do ano passado, né? Eu conversando com a Érica, que é presidente do Instituto, né? Falei, aí ela falou para mim, eu acho que essa pesquisa deveria, por que não, né, virar já pensou, na avenida e tal. Foi uma iniciativa de vocês apresentar, e vocês que apresentaram para o Salgueiro. Foi, e aí eu falei, é verdade, né, porque a gente precisa alcançar essas várias linguagens que a cultura potencialmente pode proporcionar. E não, por que não a linguagem imagética? Né? Porque é isso que o carnaval é, né? E aí a gente teve essa conversa no dia da apuração e aí a Érica tomou a iniciativa de enviar. Você já tinha uma ligação com o Salgueiro especificamente? Não. A Érica já vem, né, da família do carnaval, né, desde pequena, mas eu era espectadora mesmo. E aí ela enviou, né? E aí, para nossa surpresa, o Departamento Cultural do Salgueiro entrou em contato conosco. Mas ela enviou especificamente para o Salgueiro ou foi para a Liga? Não, foi para o Salgueiro. Para o Salgueiro. É porque o Salgueiro já tem essa tradição, também, né, de trabalhar com esses temas, né? Também. Logo no início da pesquisa, né, a gente faz uma chamada textual, né, usando o mito fundador das Iamis ou Chorongás, né? E a narrativa desses mitos, ele começa falando do vermelho e do branco. E que são elementos que dão conta de uma visão de mundo, né? E aí, vermelho e branco, aí o Salgueiro tem realmente essa história, né, que é colocar as temáticas negras na avenida
E aí... Vocês pensaram, por que não? Por que não? Exatamente. Bacana. E aí o Salgueiro, então, respondeu positivamente. E aí como é que foi para vocês quando vocês receberam esse contato e perceberam que realmente a pesquisa de vocês ia se transformar um enredo do Salgueiro, que é uma escola, né, do Grupo Especial, do Carnaval do Rio de Janeiro, que é o maior espetáculo da Terra, enfim, como foi isso? A gente foi lá, né, conversar, porque a pesquisa, ela tem algumas diferenças do que normalmente é desenvolvido dentro de uma pesquisa acadêmica, né? Toda a nossa linguagem é uma linguagem que a gente buscou descolonizar todos os conceitos que nós usamos, inclusive o conceito do matriarcado, né? A gente faz um estudo comparativo, então a gente traz a narrativa do matriarcado dentro de uma perspectiva antropológica, mas também trazemos uma narrativa do matriarcado numa perspectiva desde dentro, obviamente embasado em autores, principalmente autores africanos, que estão falando né, dessas organizações em África. E aí a gente, no momento em que nós fomos chamadas lá no Salgueiro, a diretora do Departamento Cultural falou, olha, essa pesquisa me impressiona porque não temos nada parecido. Interessa a agremiação transformar, né, a pesquisa no carnaval, mas vamos ver. E aí eu chamei vocês aqui para me explicar, né, o que vocês querem dizer com isso, me fazer entender melhor. Uhum. E aí nós passamos a tarde lá, conversando sobre o que a gente havia escrito, né? E aí o Salgueiro, que é uma escola que na sua direção tem 18 mulheres, né? A gente acabou caindo, casando. A presidente é uma mulher, exatamente, né? Exatamente. Então era muito importante que essa temática fosse desenvolvida e a gente ganhou assim, o colo da escola nesse sentido. A gente tem um vídeo aqui que fala um pouquinho do enredo. Vamos ver? Alô, bateria! Senhoras do bem e do mundo inteiro, a luz do caminho do meu Salgueiro, a me guiar, vermelha inspiração, faz misturar ao branco. Imagino que deve ter sido emocionante para vocês ouvir esse samba. Principalmente essas imagens que foram pensadas, né? A gente auxiliou o Alex nesse sentido, de construir uma linha temporal sem que isso ficasse evidente. Então, começa com a Dinky Nash e aí vai para as faraós, né? do Kemet, que é o Antigo Egito, e a gente chega ao contemporâneo, né? Numa mesma mulher. Foi realmente... Isso é muito interessante, porque a ideia do enredo exatamente é o conceito do que é ser mulher negra, né? Então, passa por tudo que vem lá de trás e culmina no que a gente é hoje. É essa a ideia, né? Também, né? O matriarcado, ele é uma estrutura social estabelecida desde a antiguidade, né? E ele compõe uma estrutura econômica, ele compõe um comportamento e uma filosofia prática. Então, é por isso que a gente resolveu diferenciar o matriarcado do mulherismo africano, que é o que a gente ideologicamente defende, se declara, porque o matriarcado ele exige do indivíduo um rompimento filosófico com o comportamento ocidental, né? Então, isso foi o que a gente tentou trazer para o enredo a partir da imagem e da narrativa dessas mulheres, que foram faraós, que foram generais. Quer dizer, isso não cabe dentro do Ocidente, né? Um Ocidente patriarcal, ele não contempla, ele não consegue absorver uma mulher que quem gera a economia, quem cuida, o poder que assola, né, também. Que lidera revoltas. Que lidera né? revoltas, que pensa estratégia. A gente trouxe
por causa disso, né? A Mary Pitá, que foi a primeira médica da humanidade, foi quem mandou construir as casas de maternidade, né, no Kemet. A gente trouxe Hatshepsut, que todo mundo tem dificuldade de falar esse nome, mas ela foi uma general e ela foi uma matriarca durante 40 anos. Ela erigiu vários templos. Ela foi uma arquiteta, né, e também aquela que traz a hidráulica, né, a engenharia hidráulica. Então, a partir dessa narrativa, né, que pontua e coloca essas mulheres de novo na história do mundo. Um lugar que é o lugar delas, que é o né? lugar delas, mas sem esquecer que nós estamos falando de uma perspectiva em que os homens não estão fora, né? Essas mulheres, elas, na sua posição dentro dessas sociedades, elas aparecem representadas sempre em par. Então, tem a deusa e tem o Deus, né? E é assim que funcionam essas sociedades, de forma complementar e integral. Que é o correto, né? O que deveria ser, né? Porque, na verdade... É o que nos falta. Que nos falta, né? Gente, eu vou ter que ir para o intervalo, mas como vocês já sabem, ó, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta e hoje eu estou conversando com uma das autoras do enredo Senhoras do Ventre do Mundo, desfile do Salgueiro do Carnaval Carioca de 2018, Marina Miranda. Marina, no bloco anterior você falou de mulherismo africana. Eu acho que, assim como eu, muita gente não sabe exatamente o que é isso e não entende ou até nem nunca ouviu falar. Mulherismo africana seria, sei lá, grosso modo, um feminismo pela perspectiva africana, enfim. Eu sei que não é exatamente isso, mas explica aí pra gente o que é exatamente. De modo nenhum é isso. Não é, né? De modo nenhum, muito pelo contrário. Questiona o feminismo, é isso? Olha, não questiono o feminismo porque é antagônico ao feminismo, né? O mulherismo africano foi um conceito cunhado por duas professoras nos Estados Unidos, a doutora Cleonora Woodson e a Ana Dove, a partir de uma experiência que elas resolveram observar dentro das escolas afro-americanas. Elas eram professoras e lecionavam para crianças e elas observavam que existia um gap cognitivo entre as crianças negras e brancas dos bairros de periferia dos Estados Unidos, onde a comunidade era majoritariamente negra. E aí elas procuraram entender o porquê desse gap, consultando as mulheres africanas que estavam nos Estados Unidos na diáspora, porque as crianças africanas elas tinham um outro comportamento na escola, porque conviviam em núcleos de pai e mãe africano. E aí, a partir disso, elas começaram a conversar com essas mulheres e entender que a organização dessas africanas da diáspora estadunidense, ela tinha como um diferencial a forma com que essas famílias se relacionavam com a comunidade, né? E, por exemplo, a ideia de indivíduo, ela cai dentro de uma família africana, né? Porque a concepção de mundo, ela não permite que um africano... Exatamente, é sempre coletivo. E a gente vê isso, só desculpe de interromper o seu raciocínio rapidinho, a gente vê muito isso dentro das favelas, né? Exatamente, exatamente. É por isso que a gente acredita tanto no matriarcalismo e no mulherismo africano, como uma forma de libertação psíquica do povo negro, né? E uma forma de libertação revolucionária. E aí, retornando, o que elas começaram a fazer a seguinte experiência. Elas, conversando com essas mulheres, começaram a mapear esse comportamento e a aplicar na escola e na comunidade. Então, um exemplo, né? A violência contra uma mulher negra naquela sociedade, né? Naquela comunidade ali, naquele bairro.
né? Elas começaram a incentivar a comunidade que for a ir na casa dessa pessoa, a interferir mesmo. E a exigir um comportamento de um homem africano para esse homem violento e de uma mulher africana para essa comunidade. Que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, Não. completamente descartada. Não, completamente descartada. E qual foi o resultado disso? As crianças negras daquele bairro, né, que frequentavam aquela escola tiveram um salto cognitivo em um ano. Inclusive ultrapassando as crianças brancas que eram imigrantes, né, de italianos e latinos, né? Então, o mulherismo africano, ele tem, para nós, né, no nosso entendimento, ele tem duas funções muito importantes. Primeiro, que ele reeduca, né, a nossa mentalidade para uma mentalidade africana, né, que é expresso no nosso comportamento, mas entra em conflito, né, quando a gente tem que operar o nosso comportamento de uma maneira ocidental. E ele também confronta as ideologias e narrativas dizendo que nós não somos indivíduos, nós somos um povo. Quero te mostrar aqui um trecho do desfile para poder a gente conversar sobre isso. Marina, um enredo de exaltação ao protagonismo da mulher negra, e aí nós temos uma comissão de frente com homens pintados de preto representando mulheres negras. E aí? Quando nós assistimos o desfile de casa, né? Nós não fomos à Marquês de Sapucaí, e a gente, em algum momento, né, em algum momento da pesquisa, o carnavalesco, né, o Salgueiro, ele nos convidou a participar menos, porque realmente o processo criativo de um carnavalesco é um processo pesado, né? Porque até então nós estávamos juntos, né, construindo e interferindo, né, em cada setor, em cada coisinha a gente transferiu, a gente interferiu, e nesse momento a comissão de frente foi uma dos quesitos, né, que foram, a gente não sabia da comissão de frente. Havia no início uma proposta, desenhado, a gente desenvolveu um argumento ala por ala, né, dizendo que podia, porque ficou muito frisado na nossa conversa com o Salgueiro que se tratava de uma narrativa
não colonial, descolonial. Então, Nega do Balangandã, Nega Maluca, Blackface, era inconcebível nesse... Isso vocês tinham dito? Não, isso o tempo todo, inclusive, o argumento era que a pesquisa trazia como diferencial uma narrativa descolonizada. Ou seja, nós estávamos apresentando um modelo de sociedade matriarcal que ainda não há narrativa organizada sobre ela. E foi exatamente isso que encantou quando, no Dia das Mães, que foi o dia em que o enredo foi anunciado, né, nós assinamos um termo de confidencialidade para que a notícia, né, fosse dada à escola no Dia das Mães. As matriarcas do Salgueiro, né, que são as mais velhas, a ala das baianas, nos abraçaram e disseram: minha filha, eu esperei durante 60, 70 anos esse enredo. E aí, foi uma decepção muito grande? Foi doloroso ver a Blackface. O que é bom que se diga, né? Muitas pessoas nos questionaram em relação a isso, sobre a pintura, né? O que a gente trouxe dentro dessa pesquisa? A pintura corporal, ela é marca dos povos africanos, né? No Kemet, que quer dizer terra do povo preto, muito preto como a noite. Nos rituais, a pintura ela estava presente, porque nós temos a ilusão de que existe um padrão de preto, né, colorimétrico de preto. Isso não é verdade, né? Sempre existiu no continente africano migrações e trocas de fusão cultural entre os povos, comércio. E essas pessoas se relacionavam. Então você tem um degradê de negros muito grande, né? Nos cultos ritualísticos, a pintura corporal da cor negra, vermelha e branca era comum. Então, nós não vemos problema em reforçar o negrume, né? O preto muito preto, porque ritualmente, olhando para isso, eu acho que isso, muito pelo contrário, exaltou o povo cuxita, exaltou o povo do Kemet. Mas não foi isso que aconteceu. O nosso problema todo, né? O que foi muito doloroso foi ver a Blackface, que é o processo cênico de teatralização da animalização do corpo negro. Isso foi muito duro. E é isso que a gente considerou num enredo como esse, né? Um agravo, exatamente. Mas eu, conversando com a Cacá, eu falei para ela: olha, Cacá, acho que a gente trabalhou como tradutoras do que a ancestralidade nos deu como caminho, né? Porque a gente não faz nada sem que a ancestralidade permita. E assim, fizemos o nosso papel, né? E aí eu não sei agora como é que o Salgueiro vai lidar com isso, né? Porque uma coisa que me deixou... Vocês, enquanto autoras, vocês estão reivindicando? Nós nos vão processar? Existe essa possibilidade? Nós nos posicionamos publicamente, né, através das nossas advogadas, que foram incansáveis, né? A doutora Jéssica, a doutora Renata. Eu agora não fugiu o sobrenome delas, mas aproveito até para agradecer. Nós nos posicionamos via mídia social e fizemos uma representação, sim, contra a Blackface, porque já há um trabalho no judiciário, né, dos advogados negros para criminalizar essa prática. E tivemos uma resposta muito positiva, porque o Salgueiro, entendendo o que as pessoas estavam dizendo na mídia, na rede social, retirou a Blackface no desfile das campeãs. Nós ficamos muito felizes, né? Mas a gente acha o seguinte... Tirou da bateria? Tirou, não. Da comissão de frente também? Tirou da comissão de frente.
E isso quer dizer para nós o seguinte, assim, a instituição sempre vai se comportar dessa forma, né? Porque chega de deixar passar batido. Quem é responsável tem que ser responsabilizado. Não cabe mais de forma alguma que essas representações, esses imaginários continuem a ser reproduzidos, né? Não cabe na Marquês de Sapucaí, não cabe no programa de TV, não cabe na piada sem graça, né? E esse é um posicionamento que nós vamos tomar sempre. Marina, da sua mão aqui, muitíssimo obrigado por se posicionar tão bem, por nos dar a honra e o prazer de ter um enredo, uma narrativa tão forte e tão necessária, né, para o nosso povo e para toda a sociedade brasileira. E o Carnaval tem um alcance enorme e vocês puderam, na verdade, vocês cavaram isso, porque vocês fizeram a pesquisa e vocês ofereceram para essa pesquisa para o Salgueiro. Então, vocês são as grandes responsáveis por esse grande passo que foi dado, né, na descolonização, na desconstrução de pensamentos, né, opressores, de pensamentos equivocados que têm nos escravizado desde sempre. Muito obrigado por tudo. Eu conversei com a pesquisadora Marina Miranda e para rever essa entrevista e todas as outras edições do programa é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é resistência ancestral.